No mundo moderno, as pessoas frequentemente têm problemas para dormir, especialmente nos últimos 3 anos. A situação piorou. Mas acho que todo mundo entende o porquê. E muitas vezes as pessoas procuram médicos por problemas de sono, e os médicos prescrevem remédios para dormir. Neste vídeo você descobrirá que os remédios para dormir podem ser úteis, mas às vezes muito prejudiciais. Assista a este vídeo até o final e você vai descobrir em quais casos realmente é possível e necessário prescrever remédios para dormir. Claro, seguindo o conselho do médico, e nessa situação, os remédios para dormir vão ajudar você a melhorar seu sono e não vão te prejudicar. Infelizmente, a situação é a seguinte: a indústria farmacêutica aqui faz muita propaganda de remédios para dormir e existe até uma estatística de que ela é a terceira mais lucrativa, ficando atrás apenas do comércio de armas e drogas. E é claro que as empresas farmacêuticas têm interesse que a pessoa tome muitos remédios e de preferência para o resto da vida. E nesse sentido, os remédios para dormir são praticamente ideais para isso, porque a insônia geralmente dura muito tempo. Os remédios para dormir, sim, até certo ponto aliviam os sintomas, mas eles frequentemente não curam a própria insônia, especialmente se for insônia crônica. Além disso, em algum momento, acabam causando dependência psicológica e física. E a interrupção dos remédios para dormir faz com que a pessoa fique ainda pior do que estava antes de procurar o médico ou de começar a tomar os remédios para dormir. Segundo, os próprios médicos, infelizmente, nem sempre entendem como tratar a insônia corretamente. Infelizmente, até hoje, as universidades de medicina não ensinam a sonologia e a pessoa sai da universidade praticamente sem nenhum conhecimento sobre isso. Ele sabe que insônia existe e que há remédios para dormir ativamente promovidos pelas farmacêuticas. E ele pensa que se eu receitar remédios para dormir, vou ajudar a pessoa sem ter todo o conhecimento necessário, sem entender quais consequências isso pode trazer. Pergunta: você disse que o médico prescreve remédios para dormir? Para mim, isso é como um sinal. Se eu vou ao médico e ele me diz para tomar remédio para dormir, eu penso, peraí, então esse médico é incompetente, estou entendendo, certo? Não posso afirmar que ele é incompetente. Talvez em outras áreas ele seja competente dependendo do que aprendeu. Porém, normalmente os médicos não aprendem a tratar a insônia. Então, com alguns conhecimentos fragmentados da universidade, a pessoa começa a praticar e percebe. E existe a insônia, ela é opressiva. Sim, sem entender que existem centenas de causas para essa insônia. Ou seja, isso é mais um problema dele do que culpa. E nesse sentido, se o médico não perguntou, não solicitou alguns exames para esclarecer o diagnóstico, ou pelo menos não examinou vitamina, magnésio, hormônios da tireoide, que podem potencialmente causar insônia. E se, por exemplo, você ronca? Se você tem pausas respiratórias durante o sono e não foi solicitado um exame de polissonografia ou monitoramento respiratório para esclarecer a gravidade do distúrbio respiratório do sono, então essa é uma abordagem diagnóstica incorreta. Afinal, sabe, na medicina é assim. Primeiro perguntar, depois examinar e só então fazer um diagnóstico preciso. Ou seja, se você veio novamente com alguma doença ao cardiologista, ele vai te perguntar, pedir um eletrocardiograma, exames, Holter e assim por diante. Depois fará o diagnóstico final e prescreverá o tratamento. Aqui, em 2 minutos de conversa, já te diagnosticaram com distúrbio do sono por claustrofobia. Onde está a entrevista, o histórico, o exame e o diagnóstico? No final, isso é apenas um tratamento sintomático. Mais uma vez, em casos de insônia aguda, obviamente causada por estresse, sim, é possível prescrever hipnóticos. Mas se a insônia dura mais de 3 meses e já não está claro por que ela persiste, aqui é extremamente importante fazer um exame, obter um diagnóstico preciso e prescrever um tratamento eficaz atuando nas causas dessa insônia. E terceiro, temos um problema de confusão. Temos o sintoma da insônia e temos a insônia como doença. Então, o sintoma da insônia pode acompanhar dezenas e centenas de diferentes doenças. Bem, por exemplo, deficiência de vitaminas, deficiência de magnésio, deficiência de ferro, excesso de hormônios da tireoide, apneia do sono, síndrome das pernas inquietas. Tudo isso é acompanhado de insônia. E se o médico não recebeu o conhecimento adequado na universidade, ele não entende que existe alguma causa óbvia e simplesmente oferece um tratamento sintomático que melhora o sono. Porém, a causa não é eliminada e, como mencionado, desenvolve-se uma dependência. Se um médico já receitou remédios para dormir para você, ou se você mesmo tomou algum medicamento para dormir sem prescrição médica, deixe um like neste vídeo. É triste quando um paciente me procura na consulta e diz: doutor, sofro de insônia há 20 anos.
Eu já tomei 20 medicamentos diferentes e atualmente estou tomando 4 ao mesmo tempo. Um remédio para dormir, um tranquilizante, um antidepressivo e um neuroléptico. Sim, mas você, sendo uma autoridade na sonologia nacional, com certeza conhece o medicamento que vai me curar? Não existe esse medicamento. Mas para alguém que tomou remédios para dormir por 20 anos e se tornou dependente, isso já não pode ser explicado. E mesmo quando você diz para a pessoa, vamos procurar a causa, vamos tentar várias técnicas de terapia cognitivo-comportamental para a insônia, que hoje é o método mais eficaz de tratamento, o método comportamental. Não, doutor, o senhor deve estar escondendo algo, não quer me dar um remédio que não funciona? Em outras palavras, é uma situação sem saída. A prescrição excessivamente ativa de remédios para dormir às vezes causa mais mal do que bem. Deixe-me explicar detalhadamente os possíveis efeitos negativos ou até mesmo os danos dos remédios para dormir. Primeiro, eu já disse que surge dependência psicológica. Em apenas um mês de uso, a pessoa desenvolve medo de dormir sem o remédio. Se esquecer de tomar, pensa, agora não vou conseguir dormir, e de fato não consegue. Após 3 a 5 meses, a dependência física começa a se desenvolver. Isso significa que para manter a eficácia do medicamento, a pessoa precisa aumentar continuamente a dose. E quanto maior a dosagem do remédio, mais efeitos colaterais e complicações ele causa. Considerando os idosos, que frequentemente recebem prescrições de medicamentos para dormir, uma das consequências mais sérias e graves é a chamada pseudodemência, ou seja, a pessoa tem uma diminuição das capacidades mentais e cognitivas, começa a esquecer tudo, perde a memória e aí começam a tratar a pessoa também para demência. Isso não é demência verdadeira, mas sim o efeito dos medicamentos para dormir que prejudicam as capacidades mentais do indivíduo. Próximo ponto. Em idosos, é comum observar a síndrome das pernas inquietas ou movimentos periódicos dos membros durante o sono. Ao deitar-se, a pessoa sente sensações indescritíveis e muito desagradáveis nas pernas, que a forçam a movimentá-las. Ele não consegue adormecer, pois precisa ficar mexendo as pernas constantemente. Mesmo que durma, as pernas continuam se contraindo, acordando-o. A pessoa vai ao médico reclamando de insônia e dizem para ela, você tem insônia há muito tempo, provavelmente está de mau humor, não está bem e assim por diante. Aqui está um antidepressivo com efeito sedativo para você, ou até mesmo um neuroléptico. E esses medicamentos têm o chamado efeito dependente da classe. Em 15 a 20% dos casos, eles agravam a síndrome dos movimentos periódicos dos membros e a síndrome das pernas inquietas. Ou seja, a pessoa veio com o problema de que as pernas atrapalham o sono e é prescrito um tratamento que potencialmente piora os problemas com esses membros. A pessoa volta depois de 2 ou 3 semanas e diz que ficou ainda pior. O doutor diz, a situação está piorando, precisamos aumentar as dosagens. Às vezes, as pessoas contam histórias de suspense, dizendo que só aumentam as dosagens e elas ficam cada vez piores. E elas mesmas interrompem o tratamento, aliviadas por terem melhorado um pouco. E o médico realmente não entende por que a pessoa parou o tratamento e por que ela melhorou depois disso. Para os idosos, a descoordenação dos movimentos e as quedas também são grandes problemas, aumentando a frequência de fraturas no colo do fêmur. E se a pessoa for operada imediatamente e não colocarem o pino adequado, então ela pode andar relativamente rápido. Antigamente, colocavam a pessoa em uma tração, o que ainda é feito às vezes atualmente, e ela precisava ficar deitada por 2 meses. Isso, para uma pessoa idosa, é praticamente uma sentença. Portanto, mais uma vez, é preciso prescrever os remédios para dormir com extrema cautela e levar em conta, no caso de insônia crônica, que existe alguma causa atuando. E se não identificarmos essa causa e simplesmente dermos um remédio para dormir, que sim, por um tempo vai garantir o sono, mas não eliminar a causa, de um lado vamos criar dependência psíquica e física e de outro lado não vamos eliminar a causa e depois não conseguiremos suspender o medicamento. Ao suspender esses medicamentos, teremos abstinência, piora da insônia e a causa original continuará provocando insônia. Ou seja, é um efeito sinérgico negativo e a pessoa começa constantemente a trocar, aumentar, adicionar medicamentos e continua tomando esses remédios por muitos anos ou até décadas. E nesse sentido, aqui vai um conselho. Se você procurou um médico e sua insônia dura mais de 3 meses, ou seja, ela é crônica, e ele simplesmente ouviu suas queixas por 3 minutos e receitou um remédio para dormir, um antidepressivo ou um neuroléptico, bem, seja muito crítico. Tente encarar isso de forma crítica e procure um médico que realmente faça perguntas, peça alguns exames específicos, realize uma avaliação e faça um diagnóstico.
Normalmente, são médicos somnologistas que se especializam em distúrbios do sono, ou neurologistas e psiquiatras, que também têm especialização adicional em sonologia. Em 2017, todos os nossos padrões de tratamento para insônia crônica mudaram completamente. Se antes a farmacoterapia era a primeira opção, agora é a chamada terapia cognitivo-comportamental para insônia que ocupa esse lugar. É um programa especial que utiliza técnicas, por mais estranho que pareça, de restrição do sono, limitação do tempo na cama, técnicas de relaxamento, técnicas comportamentais, atividade física e assim por diante. E elas são significativamente mais eficazes do que os medicamentos para dormir. Ademais, ao identificar uma causa específica, como deficiência de ferro ou hipertireoidismo, suplementamos a pessoa com ferro ou tratamos o aumento da função da tireoide e a insônia passa. Ou seja, é preciso identificar a causa e agir sobre ela. Mas agora eu prometi para vocês que no final do vídeo eu vou falar sobre quando realmente faz sentido usar medicamentos para dormir. Eu falei principalmente sobre insônia crônica, que dura mais de 3 meses, mas se a insônia dura alguns dias ou semanas e realmente foi provocada por um estresse evidente, ou seja, temos uma causa clara que levou à insônia, e olha, na nossa vida esses estresses não faltam. Ou seja, a insônia é uma causa óbvia. E nessa situação, sim, é totalmente possível prescrever medicamentos para dormir, naturalmente, consultando um médico e seguindo a orientação dele. Por que isso é importante e apropriado? Porque se o estresse causou insônia, a própria insônia aumenta ainda mais a excitabilidade do sistema nervoso e a pessoa começa a ficar ainda mais sujeita ao estresse. O que, aliás, pode levar à cronificação da insônia. E se, em resposta a uma situação estressante, a insônia se desenvolveu e nós prescrevermos medicamentos para dormir, eliminarmos a insônia e melhorarmos o sono, aumentaremos a estabilidade do sistema nervoso e a pessoa vai lidar melhor com esse estresse. Mas sempre, se o médico prescreveu um medicamento para você, depois de um mês, é preciso verificar se foi possível suspender esse medicamento, se a insônia passou, porque pode ser que tenha sido o início de uma insônia crônica, alguma causa continua agindo. Se um mês de uso dos medicamentos não levou à cura da insônia, aí novamente é preciso iniciar uma investigação diagnóstica que vai responder exatamente à pergunta: qual é a causa que está agindo? E agir diretamente sobre a causa da insônia. Se a sua insônia dura mais de 3 meses, se você, por assim dizer, já foi a vários médicos, eles receitaram vários medicamentos e de uma forma ou de outra eles não ajudaram. Não faz sentido continuar indo, continuar escolhendo ou testando diferentes medicamentos. É importante passar por um exame minucioso, obter um diagnóstico preciso e, consequentemente, agir sobre a causa dessa insônia. E eu já trato da insônia crônica há mais de 25 anos. Nós realizamos um exame minucioso, questionários, análises e a polissonografia. Esse é um método especial de estudo do sono noturno, onde analisamos a estrutura do sono, a respiração, a oxigenação do sangue e muitos outros parâmetros que nos permitem avaliar o sono. Assim, diagnosticamos com precisão e prescrevemos um tratamento eficaz. Em particular, também conduzo um programa de terapia cognitivo-comportamental para a insônia crônica não orgânica. Na realidade, não são mais algumas causas que atuam, mas sim reflexos condicionados negativos já estabelecidos, como medo de não conseguir dormir, cama associada à insônia, pensamento negativo e comportamento desadaptativo. E agora eu curo 70% dos pacientes com insônia crônica em 6 semanas sem medicamentos para dormir. Entre em contato para agendar uma consulta. Atendo presencialmente em Moscou e também online. Na descrição deste vídeo, você pode encontrar links para meus contatos. Se você tem problemas com sono e está tentando lidar com isso de alguma forma, compartilhe nos comentários. Escreva também quem tenta usar métodos sem remédios para dormir e até que ponto isso pode ajudar, e quem, ao contrário, usa remédios para dormir e acredita neles. Podemos discutir isso nos comentários, enfim, é um tema interessante para debate. Talvez eu possa dar algumas dicas úteis sobre como lidar com a insônia